Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre comunicação, principalmente para você que está aí querendo mostrar a sua melhor versão numa entrevista de emprego, que quer entregar mais, seja numa entrevista online ou numa entrevista presencial, ou mesmo você que é líder e quer proferir uma palestra, quer fazer boas apresentações. Então, eu trago para isso nada mais, nada menos que Juliana Caram. A Juliana é jornalista, especialista em neuromarketing e tem mais de 30 anos de experiência no assunto. Inclusive, é mentora, já foi apresentadora de TV, mestre de cerimônias. O currículo dela é excepcional. Depois eu vou deixar aqui na legenda para você. Juliana, obrigado por você ter topado esse podcast. Sei que você é uma gigante aí na comunicação e já queria que você contasse um pouquinho da sua jornada. Como que você se tornou essa profissional que tem essa proeminência na área, né? Reconhecida pelo resultado do seu trabalho. Thaís, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, eu sou fã. Quem não é fã de Thaís Targa? Lembro de você, se não vai lembrar, te entrevistei um tempo atrás para um trabalho para o LinkedIn, bem no início de LinkedIn. Olha que legal! Só, ela hoje despontou, é um grande nome, uma grande referência em LinkedIn. Muito obrigada, viu? Bom, contar um pouquinho da minha história. Minha história está interligada à comunicação. Não sei onde uma coisa começou e a outra, né, tomou conta. Mas eu desde sempre fui uma apaixonada. Quando era pequenininha, assim, eu assistia. Na época era Cid Moreira. Sim, eu também sou dessa época. E eu dava boa noite. Eu lembro que eu assistia junto com meu pai. Era na época que a gente tinha esse hábito de assistir, né? Toda a família junto. E daí eu assistia junto com meu pai, com a minha mãe, na sala, e eu dava boa noite todos os dias. E tinha essa coisa, assim, sabe, de brincar de telejornal. Então eu sempre tive essa vontade de estar na televisão, entender a televisão e me comunicar com as grandes massas. E foi uma alegria quando eu consegui entrar neste universo. Antigamente era muito diferente, a gente não conseguia fazer vídeo. O vídeo era algo que ou você... Na TV, né? Só, né? Só na TV e olha lá, ou você ia fazer publicidade, ou você ia para jornalismo. E eu fiquei nesses dois caminhos. Eu trabalhei bastante tempo também com produção de cinema. E foi muito difícil decidir, sabe? Porque eu tinha esse meu lado artístico, que queria trabalhar com cinema, tanto que eu fiz longas metragens, morei na Espanha, trabalhando em cinema, mas tinha um lado meu, aquele meu lado pequenininho, que falava, Ju, você não vai pra frente da TV? Eu falei, ai, tá bom, então vamos deixar este cinemão de lado, que foi sensacional. Depois eu conto, assim, cheguei a trabalhar com Johnny Depp, tá? Nossa, que legal! História aí. Senta que lá vem história, mas esse é um outro episódio. Sim. E aí, assim, e até interessante, né, Thaís, quando a gente decide, né, tem dois caminhos, e imagino que você também trabalha com muitos candidatos com essa transição de carreira. Quando você decide por um caminho, mas aquele outro incorpora também, de uma certa forma. Sim, você traz parte, na bagagem. Né? Então, assim, hoje, tudo que eu vivi no cinema, tudo que eu vivi em publicidade, eu carrego hoje para comunicação e completa a profissional que eu sou hoje. E aí decidi, falei, bom, então vamos embora, né? Vamos trabalhar, curtir esse sonho. Eu estava morando em São Paulo e trabalhando já, vários freelas. Trabalhava em rádio na Kiss FM, que é uma rádio rock and roll. Não sei se você gosta de rock. É uma referência para quem gosta de rock and roll. E fazia o jornalismo dentro da Kiss. E bem nessa época surgiu uma possibilidade de... A Globo, a gente sabe, ou você entra na Globo pequenininho, né, jovenzinho, ou você não entra mais. E numa única experiência, eles abriram um espaço para profissionais que já estavam no mercado de trabalho, né, para poder fazer parte desse time mais sênior. E aí foi assim uma loucura. Eu falei, eu quero, porque é a minha chance de estar lá na TV, TVzão, né? Como eu queria. E eram 400 e tantos candidatos, depois 100 e tantos, enfim. Ficamos em 32, 33. E durante um ano fizemos um intensivaço dentro da Globo, com aula com William Bonner. Então, todos aqueles que eu adorava, William Vac, William Bonner, várias vezes fomos ao Rio, participamos de uma reunião de caixa, como a gente diz. Então, jornalismo ali da nata, né? E aí, a gente estava naquele banco de apostas, era um ano, tá bom, quem que vai?
esse banco de apostas subia e descia e eu tava nas cabeças ali, achava que ia pegar. No fim, contrataram 2 dos 32. Sim. Eu falei, agora então não vai dar certo, não tem mais jeito. E eis que aí surgiram outras possibilidades. E acabei indo para a Record News, aí tive meu programa diário, foi sensacional. Aí comecei a trabalhar também em TVs corporativas. Enfim, né? Esse meu sonho de TVzão, eu check. Porque tem isso também. A gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Nem que talvez não seja exatamente aquele dourado lá, o meu, da Globo e tal, mas assim, o mais próximo, para que você consiga liberar isso energeticamente e possa passar para o seu próximo sonho. Então, acho que isso é interessante. Olha, um ponto muito importante que você trouxe, liberar energeticamente. Não é? Porque senão você fica, né, ou você fica aquela pessoa frustrada, né, não vou mais atingir, ou você fala, não vou sonhar mais, exatamente, né? E que eu acho que acaba com qualquer ser humano não ter sonhos, né? Não ter objetivos. E eu acabei, claro, né? A gente, também você, quando tem uma estrutura de um sonho rígido, só pode ser naquele lugar ou só pode ser daquele jeito, aí a chance de você se frustrar é enorme. Agora, quando você tem um sonho mais flexível, Sim. Aí você consegue adequar a realidade que você está vivendo, as condições, as oportunidades que vão surgindo na sua vida. E eu, nesse ponto, eu acho que eu sempre fui muito feliz. Eu sempre peguei essas oportunidades e eu falo, não, vamos encarar. Tanto que para voltar um capítulozinho, para eu chegar na Kiss, eu passei pela Scala, que é uma rádio muito careta lá de São Paulo, que não era o meu perfil em absoluto, mas era do grupo onde estava a Kiss. Eu passei uma tarde na Scala, aí o diretor falou, você é a cara da Kiss, só que a vaga que existia era para Scala, não tinha vaga na Kiss. Aí com a tarde, eu toda rock and roll, ele falou, não, você vai para a Kiss, a gente vai abrir um espaço para você na Kiss. E aí, na Kiss, não tinha operador. Eu tinha que saber operar. Sabe operar? Eu falei, não, mas eu aprendo em um dia. Se me dá um dia, eu aprendo. E daí sentei com o Fernando Barreto, figuraça, um dos maiores locutores que o Brasil já teve. Eu falei, Fernando Barreto, me ensina a ter um dia para pegar esse trabalho. E ele foi um querido, me ensinou e deu tudo certo. E você conseguiu pegar em um dia? E consegui pegar, não, em 2 horas. Quer dizer, quando você quer de verdade, você faz acontecer, né, Thaís? Sim. Então, assim, aquela coisa da tal da oportunidade, né? Eu não ia deixar passar. Então, peguei, sentei na Scala, anunciei, desanunciei música e pum, né, pulo para Kiss. Então, esse tipo de situação que hoje, né, no alto dos meus 50 plus, eu acho que para quem está ouvindo, quem está começando a carreira, não deixa de viver. Às vezes não é aquele sonho dourado, mas ele é uma escada, alguém que você conhece, é uma situação que acontece que vai te permitir chegar, ou pelo menos próximo daquele sonho. Nossa, que profundo isso. Né? E hoje, o que você tem feito? Fala do seu trabalho com executivos, isso, né? Até para quem quiser te contratar. Ótimo. Porque o que aconteceu? Então, eu fui construindo todo esse repertório e trabalhei muito próximo do mundo corporativo. Então, eu trabalhei em TVs corporativas, a primeira, inclusive, que foi a TV Bamerindos. Sou antiga. Falamos dos 30 anos, não é pouca coisa. Eu trabalhei na TV Bamerindos, que depois virou a TV HSBC, e eu fiquei muito próxima, então, deste mundo executivo, mas trabalhando via TV. Então, eu consegui entender o processo do mundo corporativo com este olhar de comunicação. E isso me fez também abrir um novo leque para poder ajudar os executivos hoje. Então, eu trabalhei durante muitos anos em TV corporativa, fiz TV Volvo, fiz, né, TV HSBC anos a fio e vários outros freelas, os programas de TV. Só que chegou um momento, e inclusive ajudando sempre, às vezes tinha alguma entrevista, aí eu via que aquele executivo, ele, sabe, ficava um pouco mais travado na hora de gravar. Eu, com a minha experiência, ia ajudando esses executivos. Olha, se você olhar desse jeito, se você tentar desta forma. E aí ia trabalhando uma mentoria, às vezes ali na hora. Falei, gente, eu levo jeito para essa coisa. E comecei a pensar de que forma que eu podia ajudar essas pessoas de uma forma mais concreta. Aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente percebeu essa necessidade das pessoas se comunicarem em outras modalidades, inclusive no online. As pessoas travavam no online. Então, nossa, no começo foi sofrido para muita gente, né? Pois era muito novo. Então, assim, por exemplo, eu tive muitos mentorandos da área jurídica que precisavam fazer audiências
via online e não sabiam. Então, assim, né, foi desde aquele beabá, eu fui trazendo todos esses ensinamentos e conhecimentos para outros cargos, não só, mas profissionais liberais em geral, né? Não só executivos. E aí eu falei, puxa, bacana, mas eu vou, como tudo na vida, né, a gente tem que se aprimorar e ter conhecimento. Então eu fui buscar uma especialização e encontrei um mestrado em neurocomunicação para entender o cérebro, né, tanto do emissor como do receptor, e aí usar as minhas técnicas vividas aí ao longo desses anos todos, mas com uma base teórica consistente, né, Olha para a gente legal. ter esse compromisso. E aí fui estudar e mergulhei nesse universo da neurociência que eu sou. Que é maravilhoso, né? Não. Nossa, eu sou apaixonada. Quando a gente começa a estudar, você fala, Sim. pronto, me achei para todo sempre. Sim. E aí desenvolvi o meu método e hoje eu aplico, né, para profissionais liberais, para executivos, ou treinamentos, workshops, e continuo trabalhando também como palestrante, mestre de cerimônias. Hoje, meu mestre de cerimônias, eu tenho alguns clientes que eu não largo, né? Que eu vou de mão dada, a gente está fazendo bodas já de tanto tempo junto. Mas aí são eventos um pouco mais robustos e eventos em inglês, espanhol, faço muito mediação de eventos. Então, assim, eu já estou no nível de senioridade, inclusive ajudando pessoas que querem entrar neste mercado. Olha que legal. Isso eu não conhecia da sua carreira. Também. Muito interessante. Então, inclusive, formei, fico super feliz de ver as minhas mentorandas em mestres de cerimônias atuando. Né? Porque até existem cursos, mas eles são muito de cerimonial e protocolo. Que é algo muito fechado, né? Dentro de uma caixinha. E quando você vai trabalhar um evento, o principal é você saber como você lidar com os imprevistos que acontecem. E, principalmente, falar a língua do cliente. Então, assim, de repente é um cliente mais corporativo, mais sério, você tem que usar as expressões que aquele cliente usa, trabalhar com aquele público da mesma maneira que os executivos dessa unidade trabalham. Agora, tem eventos mais de entretenimento, então aí também você faz às vezes de apresentadora mesmo, você tem uma outra forma de se portar com o público, uma interação maior. E descobrir a maneira como lidar com cada público vai fazer você um profissional melhor ou pior, né? E nesse ponto eu tenho tido uma grata surpresa de formar novos profissionais para passar o bastão mesmo. Sim, nossa. E o que você pode nos dizer, assim, na relevância da comunicação para um profissional que deseja subir na carreira, que está procurando um novo trabalho, né? O quanto a comunicação importa e de que ponto ele pode começar a se trabalhar nesse sentido? Bom, comunicação é tudo. Lá no passado, a comunicação era relegada a um segundo plano. Não é uma matéria importante, não é relevante. Hoje a gente sabe que ela é fundamental. Os soft skills, como, né, você deve mencionar bastante aqui para o seu público. Soft skills é prioritário para que você não só consiga, como mantenha o seu trabalho e tenha uma boa relação. E para quem vai assumir uma posição de liderança, ainda mais, porque a gente sabe que hoje a liderança vem por inspiração. Então, se você consegue se comunicar bem com os seus subordinados, mas também com o seu público, com os seus pares, a chance de você inspirar pela ação é muito maior. Então, tudo começa, Thaís, no autoconhecimento. Não tem outro caminho. Então, é você realmente se conhecer para que você possa entender. Aí nós vamos até um pouquinho lá na comunicação não violenta. Entender quais são as suas necessidades básicas, o que você precisa comunicar consigo mesma para que você tenha clareza e possa comunicar com o seu interlocutor. Então, o autoconhecimento é fundamental. E aí a gente entender, né? A partir do ponto de vista, tudo bem, tô tranquila, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso comunicar. Agora vamos prestar atenção no outro. O que esse interlocutor quer de mim? De que forma ele quer receber a comunicação? Porque eu não posso despejar informações em cima dessa pessoa. Eu tenho que olhar para essa pessoa e tentar entender o ponto de vista, o ângulo que ela tem, aí entra um pouquinho de neurociência, o recorte que ela tem com toda a situação
cultural, de bagagem que ela tem, isso em nanosegundos, né? Traduzir isso e aí saber a maneira que eu vou fazer esse pedido, vou orientar essa comunicação. Esse é um desafio, né? Um grande desafio, mas é uma delícia, eu já brilho o olho, louca pra trabalhar com isso. E a gente trabalha aí com rede social, eu sempre procurava ter uma linguagem que era a minha linguagem, né? Então, eu ia falar, e tem um vídeo meu que é entrevista de emprego, e o meu jeito de falar é entrevista de emprego. Pontos positivos e pontos a desenvolver, que é a maneira correta que a gente pergunta. Só que um dia eu recebi um e-mail e a pessoa colocou entrevista de emprego, pontos positivos, qualidades e defeitos, o que falar? E eu falei, deixa eu fazer o vídeo e lançar com a linguagem do interlocutor e não com a minha linguagem. Depois eu explico por que não se fala dessa forma. E até hoje é um dos meus vídeos mais vistos nas redes sociais. Por quê? Porque eu não usei o meu jeitinho de falar, que psicólogo e tal. Uhum. Eu usei a maneira como o interlocutor gostaria de saber. Essa é a dúvida dele, né? Depois eu explico e falo, né? Não deixo de colocar aí as informações importantes. Por que a gente não chama de defeito? Mas daí eu aprendi que na rede social o que importa é muitas vezes, principalmente para a headline, não é o meu jeito, e sim o que meu público espera, o que atrai para o meu público. E isso foi ficando cada vez mais forte no meu conteúdo. E acho que foi isso que me trouxe tantos seguidores, sabe? O respeito, a maneira de falar, um exercício de empatia, né? De conhecer também as dores, os sonhos do meu público. E a partir disso, pelo menos a headline, a gente tentar aí fazer de uma maneira que fique mais clara, porque às vezes a gente até julga, né? Isso é muito básico para eu falar. Mas básico para mim, para os meus colegas. Só que eu não tô fazendo vídeo para os meus colegas. Tô fazendo para uma pessoa que está em recolocação, que não entende de RH. Então, isso virou o meu jogo, assim, na comunicação. Que legal, Thaís. Agora, uma coisa que é importante a gente colocar nessa estratégia. Acredito plenamente que a gente tem que entender e tem que ouvir o nosso público, o que eles querem, né, saber de nós. E nós, como especialistas, cada uma dentro do seu assunto, entregar. Mas a partir da nossa verdade. Sim. Porque o que eu vejo muito por aí, e você também deve concordar comigo, que as pessoas acabam fazendo de um tudo, mas não é exatamente aquilo que ela é. É um personagem, ela né? Ela se veste, isso a gente sabe, né? Em todas as searas tem. E aí não passa a verdade. Porque o mais importante deste processo todo para a gente criar empatia é você comunicar de dentro para fora. Se eu for colocar uma casca e for comunicar como um personagem, alguma outra informação chega. Mas eu não gero empatia, eu não crio conexão emocional com a pessoa. E aí vai ser uma vez e pronto, acabou. Eu acho que esse é o principal para que fique muito claro para quem está nos ouvindo agora. Que tem que ser a partir da verdade dela, daquilo que ela acredita, aquilo que é valioso para ela. E até das próprias imperfeições, né? Exatamente. Porque muita gente vinha falar, eu queria gravar vídeo, mas eu não consigo, eu gravo 30 vezes. E daí eu falava, calma, você quer ser a Fátima Bernardes no primeiro vídeo. E às vezes, quando a gente está falando em rede social, a imperfeição, ela nos conecta, né? Ela nos aproxima. A pessoa também tem empatia da gente, né? Exato. Então, e muita gente deixa de produzir conteúdo porque tem a régua super alta lá em cima e quer, a partir do primeiro vídeo, ser a Fátima Bernardes e não ser ela, né? E faz todo sentido o que você está trazendo. Fala mais. Até porque a Fátima Bernardes, ela tem uma equipe, né? E ela não está procurando um emprego, né? Você não vai procurar um emprego dentro da TV, a não ser que você queira lá na Globo, como eu fui e tal. Sim. Porque assim, é bem isso. Eu costumo dizer para os meus mentorandos, cuidado com essa régua. Aonde você coloca essa régua, porque isso vai te limitar. E olha só, uma outra frase que eu uso bastante, eles ficam chocados no início, mas depois acabam entendendo por quê. Eu falo que as pessoas acabam sendo muito egoístas. Você está sendo egoísta porque você tem um conteúdo tremendo e você deixa de passar porque você tem medo do que as pessoas vão dizer de você.
É você, você, você. E o teu conteúdo fica aqui em segundo plano. Então, a partir do momento que o seu conteúdo e que tudo que você tem a dizer pode ajudar pessoas, isso tem que ser. É verdade. Em primeiro lugar. Você tem que colocar luz nesta sua faceta, nesse seu conhecimento. E o que as pessoas vão achar de você, toda a sua questão pessoal, isso a gente trabalha. Né? Mas o principal é que você poder ajudar as pessoas com o seu conhecimento. E aí, quando você pondera, e aí eu tenho vários exemplos para trazer, várias pessoas que travavam e que hoje, assim, sabe, puxa, né, abriram todo um universo para se colocar, para servir através do seu expertise, assim, nossa, Ju, virou a chave. Porque a partir do momento que a gente não, né, se dá conta que não é mais sobre mim e é sobre algo muito maior, deslancha. É verdade. A trava, ela é mental, não é técnica, né? É mental. A técnica, gente, hoje tudo é possível. Você não tem mais, não são da minha época, que você tinha que ser assim, absolutamente imóvel, não podia nem piscar. Deus do livre, se entrasse um cabelo, você não podia fazer isso aqui no meio do vídeo. Porque assim, até a hora do break. Era isso, era muito travado. Só que graças a Deus a gente foi entendendo a comunicação num outro processo e hoje é tudo muito simples. Tecnicamente qualquer pessoa pode, você tem aqui uma falha ou outra, mas isso é o de menos. O importante é a verdade. Aí a técnica a gente ajusta, aí existem todas as técnicas de oratória, e eu brinco até um slogan, eu falo que é muito além da oratória, porque desculpem os professores de oratória, mas não que não seja importante, é importante e é relevante, mas para mim é só a pontinha do iceberg, tá? A comunicação, ela é muito mais ampla. Ela tem várias camadas. E se você vem aqui e lapida só essa camada sem ter a estrutura, a base bem definida, não adianta nada, né? É como você colocar uma cereja num bolo de ar. Exatamente. Então vamos trabalhar, vamos entender o processo real de comunicação, entender quem é seu interlocutor, vamos nos aprofundar nessas camadas que vão fazer a consistência daquilo que você quer comunicar, para depois a gente falar de tom de voz. Técnica é 2 palhas, é que nem eu aprendi lá a técnica de operar a rádio. Em um dia, a gente senta lá, 2 sessões, lapido qualquer movimentozinho técnico. Agora, as sessões de destravar a autoestima, de entender os porquês, aí acaba levando um pouco mais de tempo de pessoa para pessoa. E trabalhar muito ego também nesse sentido, né? Muito, Thaís. E a gente percebe, por exemplo, a questão de liderança, a dificuldade, porque principalmente quando você já está num patamar dentro da sua carreira, esperam de você uma certa atuação, inclusive dentro da seara da comunicação. Mas isso não deveria ser exigido neste aspecto, assim, de uma forma tão imposta, porque cada um tem o seu processo. Então, assim, os líderes se sentem muito sós neste momento. E aí entra, claro, e não sabem às vezes nem por onde recorrer. Para quem que eu vou pedir ajuda? Vou pedir para o departamento de marketing da empresa, para o RH, não sabem nem por onde ir. E isso é interessante. Então, eu venho atuando e as pessoas se dão conta nos eventos. Então, é bem interessante. Então, eu faço essa preparação, inclusive de storytelling, da apresentação deste líder. Então, a gente vai entender o que você quer falar, o que você acha que é relevante. Não aquele PowerPoint que veio do designer. E aí, a gente entende, reconstrói, e ele vê que não precisa. Às vezes, tem alguma outra chamada de número, de chamada para o pessoal, né, que ele precisa dar, mas tem muitos outros aspectos que está dentro dele que ele precisa colocar para fora como líder, para inspirar. E aí a gente trabalha isso no contexto amplo. É lindo. É lindo de ver. Eu fico emocionada. Porque você vê pessoas desabrochando, né? Emocionada, porque é um trabalho que daí você vê pessoas, eu já tive executivos que eram super travados, já tinha visto no palco, eu falei, Jesus, e aí trabalhando. A pessoa foi aplaudida e vieram sócios e falaram assim, o que você fez com essa pessoa? Não, eu falei, ele mesmo. Sim. Foi ele que entendeu o processo e virou a chave. Então, essa virada de chave é linda. E tá disponível, é só a gente querer. Aí. Sim, e numa entrevista de emprego, como impressionar o recrutador através da comunicação? Falando numa entrevista presencial e uma entrevista de maneira online também, que você está mais restrito, Isso. né?
Bom, aí a gente entra de novo com a verdade. A partir do momento que você está seguro, né, daquilo que você está apresentando, se você tem condições efetivas de assumir aquele cargo, você está assumindo a verdade. Uma coisa que eu acho que é bem importante é essa preparação anterior. Faz a diferença, inclusive para quem precisa subir num palco. Eu costumo trabalhar bastante isso. Então, é aqueles 5 minutos de investimento que vai fazer com que você se centre no aqui e agora. Porque às vezes a cabeça tá a mil, e aí você entra ofegante. Às vezes é a oportunidade da sua vida, né? E você não tá presente. Ontem mesmo assisti o que eu estava assistindo com a minha filha, que foi super bonitinho. O desenho, começo do Pequeno Príncipe. Nunca tinha visto, acabei não assistindo inteiro, mas vai uma menina fazer uma entrevista para uma escola e a mãe deixou ela super orientada de tudo que ela tinha a responder, né? E ela estava já com tudo ensaiado. E aí fazem uma outra pergunta, ela responde a pergunta que ela tinha ensaiado. Sim. Ela não tinha prestado atenção na pergunta. Isso acontece muito nas entrevistas. Eu te digo porque a gente treina profissionais. Não é? Para fazer entrevista. A gente faz uma sessão entrevista de emprego simulada. E a gente faz propositalmente algumas perguntas que não estão no script normal, assim. E a pessoa tem essa dificuldade mesmo. Ela começa a falar. E às vezes você só deu bom dia. Ou você pediu para ela falar algo que não consta no currículo dela. E aí, se ela não está neste momento Sim. presente, ela deixa passar. Então, o que é o principal? Estar no momento presente. Foco. O que você está fazendo aqui? Lembrar da tua trajetória, da onde você veio, tudo que você já construiu, que você merece estar ali. Você merece aquele trabalho. Então, a partir do momento que se você não acreditar que você merece, como é que você vai fazer com que o outro acredite? Então, assim, é chegar com este mindset. Não, eu sou o melhor. Não, eu mereço. Eu fiz por merecer, eu trabalhei, né? Eu galguei, eu vim até aqui e aqui estou preparado para assumir. Só que aí eu vou estar aqui com os 2 pés, se é sentado, tá, gente? Dificilmente eu vou fazer uma entrevista em pé, mas vai que ultimamente as dinâmicas, né? Mas assim, sentados. Então vai lá 5 minutos antes, né? Vai no banheiro, se não tem um lugarzinho, vai no banheiro, respira. Tem uma respiração que é bem legal, que é chamada respiração quadrada, que a gente faz no yoga. São 4 tempos, tá? Vou ensinar, é bem facinho. Então, são 4 tempos você inspira, 4 você retém o ar no teu pulmão, 4 você solta e 4 mantém vazio. Isso vai fazer com que o oxigênio chegue no teu cérebro, tá? E vai fazer você entrar no momento presente, em sintonia com o momento presente. Então, é sensacional, uma técnica bem simples. Faz isso algumas vezes, umas 3 ciclos desse aqui, não vai dar nem 1 minuto. Você já vai, sabe, acalmar teus batimentos cardíacos, já vão começar a parar não, né, Deus livre, vão diminuir, vão equilibrar os seus batimentos, você vai começar a entrar num flow de tranquilidade, tá? E aqui, postura. Então, você vai avisar pro teu corpo que você está preparada. E é uma postura, você veja, eu tô sentada aqui, eu não tô forçada. Tô sentada nos meus isquios, que são aquelas dois pontinhos aqui que você tem, sabe, aqui embaixo, você tem 2 ossinhos chamados isquios. Então, se você sentar nos teus isquios, automaticamente a tua postura fica ereta, sem ser uma coisa forçada. Você faz isso aqui, você força, você fica rígida e tensa. E, principalmente, você comprime o teu diafragma, coisa que a gente não quer. A gente quer que você tenha mais ar aqui. Porque daí você pode falar sem ficar aquela respiração corrida. Quando você está muito nervosa, a respiração fica aqui em cima. E quando você está calma, você consegue trabalhar e você tem todo este ar que está dentro de você. E aí você vai articulando as frases de acordo com a sua necessidade. Então isso é super interessante. Vai lá com os isquios bem apoiados, com a tua respiração calma, controlada, e aí você vai o quê? Encantar. De que jeito que você encanta? Com a sua verdade. Olhar para o seu interlocutor é humano. Por enquanto não é robô. O dia que for robô a gente não sabe, a gente pensa numa outra forma. Por enquanto é humano. Então olha para essa pessoa, uma pessoa que está do outro lado. Sorri na medida, sabe? Também não é aquela coisa, sorriso milimétrico ali, sabe? Tenha uma empatia por esse ser humano que está do outro lado, que está ali. E aí, coloca o que você sabe de melhor.
Esse é o principal aspecto. E aí, questão de mãos, puxa, Ju, eu sou meio italiana, gosto de usar as mãos. Eu uso bastante. Use as mãos, sabe? Faça, tenha expressões. Quanto mais expressão você colocar, mais verdade você vai passar. Daí as pessoas ficam morrendo de medo, o que eu faço com a mão? Use. O que nós temos que tomar cuidado com a tela? A gente não pode passar muito para frente, porque aí o que acontece? Quando eu tenho aqui uma câmera, essa mão muito na frente, parece que eu tô... Sim, né? Desconcentra até estapeando o meu interlocutor. Então, é mais o cuidado para eu não invadir o campo pessoal do meu interlocutor. Porque aqui na vida real, quando a gente tem uma proximidade profissional, você tem aqui 1 metro, 1,5 metro, né? Você preserva, cada um tem o seu ambiente pessoal aqui preservado. Se eu invado esse ambiente, de uma certa forma, o meu sistema, né, mais primitivo fala, opa, tô correndo perigo. E aí a gente entra um pouquinho, né, em neurociência. Eu entro em perigo, então essa pessoa, eu vou me afastar automaticamente. Agora, se eu respeito este ambiente, esse cercadinho, por assim dizer, profissional, tá tudo certo. Então, o que a gente quer? A gente quer criar nesse interlocutor uma confiança. Que eu sou confiável, essa minha trajetória é válida. Então, eu tenho que passar tudo isso para esse interlocutor. Então, atuando com verdade, atuando com calma e com foco, eu vou conseguir. Perfeito. E isso serve para o online e para presencial, tudo na vida, né? Para uma reunião, uma negociação, para uma amizade. E sabe, um tema que eu tenho trazido, inclusive em palestras, chama escutatória. Né? Sim. Fala assim, oratória, mas as pessoas não ouvem. E a escuta, ela faz muito parte da comunicação, né? A escuta e as pessoas querem falar. E às vezes tem essa dificuldade em entender a pergunta, ou, na verdade, entender um pouco de você, dar o espaço para que você também fale, né? Eu vejo que isso na entrevista, os profissionais com ansiedade lá em cima acabam falando e não vão no ponto central e não entregam aquilo que o recrutador, tira o prazer do recrutador de conduzir a entrevista. Isso é interessante também que você falou, porque, afinal de contas, o bom profissional, o bom recrutador é um jogo de xadrez, não é, Thaís? Sim. Então, você tem que saber jogar esse jogo de xadrez ali. Então, você tem que dar o espaço, Sim. Ouvir com atenção. E se você não entendeu por algum motivo, não ficou claro, perdão, você poderia reformular para mim essa pergunta? Não tem problema nenhum. Às vezes, por melhor que seja a frase, ela, né, você não entendeu. E é melhor que você peça. Isso, se eu tivesse entrevistando, eu ia gostar que a pessoa, por gentileza, né, você podia... Não ficou claro para mim. Sim. Qual é o ponto exato que você quer que eu fale? E tá tudo certo. Então, a maneira como você conduz, mostrando essa verdade, mostrando essa disponibilidade, ajuda muito a formar aquela credibilidade que você precisa. Então, você não é uma criança ali que você só vai dizer amém. Então, eu não entendi direito, falei qualquer coisa para ver se dava. Não, é sério. Você quer responder melhor, da melhor forma. Então, puxa, vamos lá, vamos nos entender. Então, acredito que isso também, sabe, tirar esse estigma de que a pessoa de lá quer ferrar. Não, Sim. Vamos trabalhar com calma, com tranquilidade, com respeito. E aí, a chance da outra pessoa entender, que bacana, essa pessoa realmente está interessada em responder aquilo que eu estou perguntando. Perfeito, perfeito. Nossa, tô olhando aqui, passou voando o tempo, já estamos finalizando aqui o nosso podcast, vai ter que voltar mais, quero saber das suas histórias, dos seus cases, e queria que você encerrasse, né, que você deixasse uma mensagem final aí, falando um pouco sobre a comunicação, a importância do seu trabalho, que você fechasse o episódio. Muito obrigada, Thaís. Bom, você deixou a faca e o queijo na mão de que adora uma câmera. Acho que o principal, vou falar aqui para quem está nos ouvindo aqui, o principal é você ter essa consciência de que a tua trajetória é valiosa. Então, construa a sua narrativa, mostrando exatamente o caminho que você trilhou. Empodere-se a partir do seu caminho, da sua verdade. Que a partir do momento que você acredita
que você merece esse emprego, que você merece essa oportunidade, a chance de você conduzir este processo de uma maneira positiva é muito maior, mas ela começa dentro de você. Então comunique a sua verdade e não deixe de comunicar por medo, por vergonha, por achar que não está num patamar à altura. Se é a sua verdade, está à altura. E boa sorte! Seja nas suas entrevistas, seja no próximo passo que você for dar na sua vida. E quer saber um pouquinho mais de comunicação? Entre lá na minha página, tenho vários assuntos, trago neurociência, trago também bastidores de eventos que eu sei que todo mundo gosta de ver e também bastidores dessa vida maluca aí que a mãe 24 horas acaba trazendo também para esse dia a dia. Um grande beijo. Obrigada, Thaís. Eu que te agradeço. Ficou demais. Certamente vai ter muitos contatos desse episódio. A gente vai marcar mais. Gratidão por você nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.